Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, dia 11 de março de 2023. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Hoje a palavra do dia se encontra no livro de Provérbios, capítulo por número 28, o versículo 13 e 14, que nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja que o que encobre as suas transgressões, o que encobre os seus pecados, ele nunca prosperará, ele nunca será bem-sucedido na vida. Mas o que confessa os seus pecados e deixa alcançará misericórdia. O que confessa os seus pecados e abandona alcança misericórdia. Você já percebeu que tem pessoas que têm dificuldade de assumir os seus erros? Tem pessoas que resistem a isso. Mas a palavra do Senhor, ela nos deixa claro que aqueles que confessam, aqueles que assumem que errou ou que está no erro, aqueles que confessam os seus pecados, alcançam misericórdia da parte do Senhor. Tem pessoas que têm facilidade de chegar e dizer: realmente eu errei, assumir o seu erro, confessar que diante de algumas pessoas por conta de determinada situação e muitas vezes confessar principalmente diante do Senhor os seus erros, as suas falhas, e esta pessoa alcançará a misericórdia da parte do Senhor. E o abandonando alcança misericórdia e prosperará em seu caminho. Observe que João, o apóstolo João, ele vai escrever na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, ele nos diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja que João ele deixa claro: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não venham pecar. Mas se vocês pecarem, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também por todo o mundo. Por quê? Porque Jesus, ele é aquele que pagou por todos os nossos pecados. Ele diz: ei, vocês que têm uma aliança com o Senhor, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Cristo Jesus, o justo diante ao Pai. Mas também ele deixa claro o qual é a propiciação, não apenas pelos nossos, mas também por todo o mundo. Então todo aquele que confessa os seus pecados e o abandona, ele alcança misericórdia da parte do Senhor. Nós vivenciamos em uma época a qual nós nos deparamos com muitas pessoas frustradas, pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, pessoas que pecaram, pessoas que erraram, pessoas que estão ofendidas, mas que precisam observar, precisam se autoexaminar e quem sabe muitas vezes você precisa confessar os seus pecados, as suas falhas, confessar que errou e se levantar e prosseguir.
Porque quem acusa, muitas vezes as pessoas pecam e ficam com vergonha de confessar o seu erro, muitos ficam com vergonha de retornar à casa do Senhor. Mas você precisa entender que nós não estamos para julgar, nós não estamos para acusar e nem apontar ninguém. Observe que você não pode ser julgado por um processo que já terminou. Porque Cristo já pagou o preço. Nós não podemos ser julgados por um processo que já foi finalizado, já acabou ali na cruz do Calvário. Cristo pagou por todos os nossos pecados. Agora, quando nós falhamos, quando nós caímos, nós precisamos nos levantar, confessar ao Senhor, confessar ao Pai o nosso erro, se necessário pedir perdão a alguém e prosseguir a nossa caminhada. E não ficar prostrados, dando ouvidos ao acusador. Satanás, ele é o acusador. E muitas pessoas, às vezes, diante de uma queda de um irmão, de uma queda de alguém, vai querer assumir o papel de Satanás. Por quê? Porque vai acusar as pessoas, vai dizer que eles não são dignos de retornarem. Assim como o irmão do filho pródigo, que ficou ali com raiva, irado, não quis entrar dentro de casa porque viu que o seu pai havia dado uma festa para aquele filho pródigo que se arrependeu, que caiu em si, que havia pecado contra Deus, contra os céus e contra ali o seu pai. Mas ele enxergou, ele assumiu o seu erro. Um dos grandes exemplos na Bíblia também é o próprio Pedro, que negou a Jesus, mas ele se arrependeu. Judas é um outro exemplo, que ele vendeu, traiu a Cristo, mas não se arrependeu, não assumiu o seu erro, ficou apenas com aquele remorso e logo depois foi tirar a sua própria vida. Mas teve a oportunidade ali do perdão, mas não assumiu. Tem gente que resiste a assumir as suas falhas e essas pessoas, a Bíblia nos diz que vão ser levados à ruína. Aquele que não confessa, aquele que endurece o coração, Provérbios 28, 14. O que endurece o seu coração virá a cair no mal. Foi o que aconteceu com Judas. Meu irmão e minha irmã, nesta manhã, medita nesta palavra. Se você precisa pedir perdão a alguém, pede, libera esse perdão. Se você precisa confessar algum erro teu, confesse ao Senhor em oração, porque você alcançará misericórdia da parte dele. Mas não fique prostrado, não fique caído, não fique irado com coisas passadas. Se levanta e prossegue a tua caminhada. Cristo te ama. Cristo é o nosso advogado fiel que já pagou o preço pelos nossos pecados. Você não precisa dar ouvido às acusações, quem sabe, de pessoas levantadas pelo próprio inimigo ou pelo próprio acusador, acusando a tua mente que você não é mais digno de retornar aonde você esteve. Mas deixa eu te dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ei, só depende de você. Você vai ficar prostrado dessa forma, dando liberdade para o inimigo te acusar? Bate essa poeira, se levanta. Eu não sei o que sobreveio sobre a tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, se levanta e prossegue. Independente do que aconteceu, Cristo está te esperando de braços abertos, assim como aquele pai do filho pródigo que ficou ali aguardando o seu filho retornar. Cristo te aguarda. Ao ouvir esta mensagem, entenda que Cristo preparou e está falando com você. Ele te aguarda. Retorna para os braços do Pai. Desde o início da criação, Adão, quando ele peca ali, é mais fácil nós culparmos as outras pessoas do que assumirmos o nosso próprio erro. Adão, ele vai dizer, foi esta mulher que tu me deu. Ele teve dificuldade de assumir o seu próprio erro. Ei, meu irmão e minha irmã, não seja tardio em confessar os seus erros, as suas falhas, em se levantar e prosseguir. Prossegue avante, porque nenhuma acusação há mais contra aqueles que estão unidos com Cristo. Quem sabe você acha que o Espírito Santo saiu da tua vida, mas deixa eu te dizer, não.
ele não saiu. Você pode até ignorá-lo, mas o Espírito Santo ele permanece aí, permanece esperando você dar atenção a ele, você se levantar e prosseguir a tua caminhada. Reata essa aliança com Cristo e prossegue o que ele tem para a tua vida, porque aí sim você verás, você prosperará no teu caminho, você será bem-aventurado e bem-aventurada da parte do Senhor. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, medita nesta palavra, se examina o homem a si mesmo, se examine você mesmo. E se precisa mudar alguma coisa, muda enquanto é tempo, aproveita enquanto é tempo, porque nós temos um advogado fiel. Eu vou deixar aqui a referência para você anotar, abrir a sua Bíblia e meditar. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. E também na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Medita nessa palavra e você verás o agir do Senhor na tua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque nós temos uma palavra específica da parte do Senhor todas as manhãs. Compartilha essa mensagem, quem sabe o Espírito Santo vai te direcionar para alguém que precisa ouvir esta palavra. Então compartilha com o máximo de pessoas que você puder e fica firme confiando no Senhor. Amém? Fica na paz.